Olá, meus queridos, estamos aqui para mais um momento de reflexão. Quase um ano que nós já estamos com o nosso canal ativo no ar e eu agradeço a todos vocês, mais de 260 pessoas inscritas nesse canal, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Recebemos muitos testemunhos de pessoas que estão sendo abençoadas, curadas, libertas e salvas por essa palavra que tem o poder de mudar as nossas vidas. Amém? Mês que vem tenho anunciado que nós faremos nosso especial de um ano. Já temos alguns convidados que já confirmaram a presença aqui no nosso momento de reflexão e nós teremos surpresas agradáveis demais. Pessoas cheias do Espírito Santo trazendo para nós a pura e simples palavra de Deus. Amém? Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, não deixe de curtir essa mensagem para que você seja muito abençoado e também para que outras pessoas possam conhecer o Evangelho. Então compartilhe também essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Todas as pessoas que me pedem, nós compartilhamos também através do WhatsApp, as pessoas que sempre me pedem, você que ainda não está aí na nossa lista de transmissão, é só você mandar o seu contato para mim, aí no privado, me manda por mensagem e nós iremos colocar você na nossa lista de transmissão. Assim é mais fácil de nós compartilharmos o Evangelho através também do WhatsApp. Amém? Bom, hoje eu quero deixar uma palavra para vocês que se encontra em Gênesis capítulo 49. Eu quero falar um pouquinho com vocês acerca da bênção de Jacó. Gênesis 49, versículo 1, a Bíblia diz assim: Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Bom, Jacó aqui está prestes a morrer e você sabe que geralmente uma pessoa antes de morrer, ela começa a liberar bênçãos, ela começa a dizer os seus desejos, as suas vontades, mas ela muitas vezes também começa a profetizar o que está para acontecer, principalmente quando essa pessoa conhece ao Senhor, teme ao Senhor e serve ao Senhor, como era o caso de Jacó. Um homem que teve tanta intimidade com Deus que teve até o seu nome trocado. Lembra naquela luta com o anjo do Senhor, não contra o anjo do Senhor, mas naquela luta com o anjo, Jacó foi ferido na coxa e teve o seu nome mudado para Israel. Agora Jacó deixa de ser o trapaceiro, o usurpador, o enganador, para ser aquele que luta com Deus. Isso significa Israel, aquele que luta com o Senhor, a favor do Senhor. Então Jacó, antes de morrer, ele diz para todos os seus filhos, ele chama os seus filhos e diz: Ajuntai-vos e eu vos farei saber o que há de acontecer nos dias vindouros. E aí eu queria compartilhar com você a bênção especial que Jacó liberou sobre José. José é uma das histórias mais lindas da Bíblia. Esse homem nos inspira. Esse homem me inspira tanto que as pessoas que já nos conhecem, e que costumam vir na nossa casa, sempre perguntam pelo José, que é o meu bougainville, que era rejeitado, foi vendido para mim como um bougainville que não estava crescendo. E junto com os outros que nós adquirimos no horto, ele foi o que mais se destacou, ele é o que está subindo por cima do muro, ele é aquele que está fazendo a diferença. Então eu apelidei esse bougainville de José. E quando as pessoas me perguntam sobre o José, eu falo: José continua com os seus ramos se estendendo sobre o muro. E olha o que Jacó falou sobre José em Gênesis capítulo 49, versículo 22. José é um ramo frutífero junto à fonte. Olha o que Jacó libera agora sobre o seu filho. Jacó está dizendo que José frutifica, é um ramo que dá frutos. E por que José dá frutos? Porque José está sempre junto à fonte. É impossível nós darmos frutos, irmãos, se nós ficarmos longe da fonte. A maior qualidade de uma árvore, a maior benevolência de uma árvore, podemos dizer assim, a maior bênção de uma árvore é permanecer junto à fonte. E um ramo, para ele frutificar, ele tem que estar ligado ao tronco e à fonte. Então Jacó diz que José, ele é um ramo frutífero, ele é um ramo que dá frutos, sim. Não é um ramo seco. Por quê? Porque ele está sempre junto à fonte. É interessante porque lá em Jeremias, capítulo 17,
Se você estiver acompanhando aí comigo, você pode abrir a sua Bíblia em Jeremias 17. Se não, se você estiver aí dirigindo, se você estiver no seu trabalho, se você estiver na sua cama, deitadinho, meditando nessa palavra, apenas ouça o que a palavra do Senhor diz em Jeremias 17, versículos 7 e 8, diz assim: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Olha o que Jeremias fala também acerca do homem que confia no Senhor. E José, para nós, é um grande exemplo de homem que confiou no Senhor apesar de todas as oposições, de todas as adversidades, de todas as perseguições, de todas as tentativas frustradas do inimigo em matá-lo. Você sabe que o inimigo tem planos de tirar a sua vida, mas eu quero decretar hoje que ele está derrotado em nome de Jesus Cristo. Porque quando você é bendito do Senhor, todas as tentativas do inimigo contra a sua vida, elas são canceladas em nome de Jesus. Jeremias diz que bendito é o homem que confia no Senhor e que tem a sua esperança depositada no Senhor. Quando nós depositamos alguma coisa em alguém, nós estamos colocando naquela pessoa, naquela circunstância, toda a nossa confiança, toda a nossa paz, o nosso sossego. Quando você tem um dinheiro depositado em um banco, você fica tranquilo sabendo que você tem o dinheiro bem guardado, bem seguro. E a sua esperança precisa estar bem guardada, bem segura no Senhor dos Exércitos. E aí sim a Bíblia diz que essa pessoa será como árvore plantada onde? Junto às águas. Lembra de José? José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Ou seja, como José estava ligado à fonte, ele jamais perdia a sua fé. Ele jamais perdia o seu posicionamento em Deus, porque ele estava sempre junto à fonte. Queridos, aconteça o que acontecer na sua vida, não saia de perto da fonte, senão você não será um ramo frutífero como José. Nós amamos a história de José, mas ninguém quer ser vendido pelos irmãos, ninguém quer parar numa cisterna, ninguém quer ser vendido como escravo para os midianitas, ninguém quer trabalhar na casa de Potifar, tendo a mulher de Potifar perseguindo, ninguém quer ir para uma prisão. Nós só queremos a parte que ele virou o governador. Nós precisamos entender os 3 P's: provação, processo e propósito. O processo de José foi muito longo. José passou um processo tremendo. Eu imagino as noites angustiantes de José. Eu imagino as vezes que ele chorava com saudades do pai. Eu imagino as vezes que ele chorava até com saudade dos próprios irmãos, mesmo com tudo aquilo que eles fizeram contra ele. Mas ele deveria sentir saudade. E quando a coisa estava ruim, ainda piorava. Sabe quando as pessoas falam isso pra você? Não há nada tão ruim que não possa piorar? Às vezes na nossa vida acontece isso. E como cristãos, nós não estamos isentos de vivermos situações que venham a piorar. O Salmo 46, versículo 1. Eu gosto muito desse salmo e principalmente do versículo 1, que ele denota para nós que nós não estamos isentos de problemas. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O que o salmista diz aqui? Que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ou seja, o Senhor é o local do teu esconderijo quando o inimigo estiver correndo atrás de você. O salmista diz isso porque naquele tempo refúgio e fortaleza eram locais para que as pessoas pudessem se abrigar, guerreiros pudessem se abrigar do inimigo, fugir do inimigo no refúgio ou na fortaleza. Eram locais seguros, onde o inimigo não iria encontrá-lo. Então, quando a Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, ele está dizendo o seguinte: quando o inimigo correr atrás de você, eu vou te esconder, eu vou te abrigar. E a parte B do versículo diz: socorro bem presente nas tribulações. Então, não existe ausência de tribulação para o cristão, não. A promessa de Deus é: eu serei o socorro presente. Ou seja, quando você me chamar, eu já estou do lado. Quando você gritar, eu estou ali para te atender. Socorro
bem presente. Aonde? Nas tribulações. Então teremos tribulações, seremos vendidos pelos nossos irmãos, iremos parar sim em cavernas, iremos parar em prisões. Olha, irmãos, mas o que Deus tem para nós é o palácio. Da cisterna ao palácio. Sabe? Foca no propósito de Deus. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Talvez você esteja ainda no processo, mas eu quero te dizer que vai chegar o propósito, vai chegar o palácio. Vai chegar o momento em que você vai acordar escravo, mas vai dormir governador. Vamos voltar lá em Gênesis 49. Irmãos, eu estava revendo esses dias os nossos momentos de reflexão e eu comecei gravando 5 minutos dizendo que eram momentos bem rápidos para nós meditarmos na palavra de Deus, né? Isso aí finalzinho de setembro, início de outubro de 2019. E aí eu fui vendo que eu já gravei vídeos de 1 hora, porque a gente começou a fazer desse momento um momento mesmo de pregação da palavra. Então, a gente tem vários momentos aí de reflexão, alguns maiores, outros menores. Hoje não vai ser 1 hora, fique tranquilo. Nós iremos refletir de modo mais rápido e direto na palavra. E aí, o versículo 22 diz, então, José é um ramo frutífero junto à fonte. Voltamos em Gênesis 49, tá? Seus galhos se estendem sobre o muro. O que Jacó está falando a respeito de José? Que José frutifica. E mesmo quando José encontra um muro, encontra uma dificuldade, encontra uma oposição, encontra uma limitação, José estende os seus ramos sobre o muro. Ele dá frutos por cima do muro. O meu José está assim. O meu buganvílio, o ramo dele já subiu em cima do muro, enquanto os outros estão todos pequenininhos. Mas José continua ramificando sobre o muro. Ou seja, o muro não é impedimento para você nem para mim. A oposição não é impedimento para você nem para mim. A barreira não é impedimento para você nem para mim. A limitação, porque muro é limite. A limitação humana não é problema para você nem para mim. Porque os nossos ramos precisam se estender sobre os muros. Amém? Então nós precisamos frutificar além das dificuldades, além das adversidades. Ah, pastora, mas está muito difícil, meu trabalho, a minha família, a minha casa, a minha vida financeira. Eu quero dizer para você, continue frutificando. Continue fazendo as boas obras, continue amando, continue perdoando, continue pregando o evangelho de Cristo, porque isso foi ordenado a toda criatura. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Se você esperar o dia bom para pregar o evangelho, você não vai pregar nunca, porque todos os dias nós temos alguma situação difícil para enfrentar. A Bíblia fala isso, basta cada dia o seu próprio mal. E no original a palavra mal significa dificuldade, ou seja, basta cada dia a sua própria dificuldade. Todos os dias você tem que se levantar da cama, mesmo quando você se encontra numa depressão. Você precisa lutar para sair dessa cama, você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa ler a palavra, você precisa cozinhar, você precisa trabalhar, você precisa cuidar dos filhos, você precisa cuidar do marido. E eu digo mais uma coisa, aproveitando aí o Setembro Amarelo, você precisa cuidar de você. A Bíblia fala que nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Se nós não nos amamos, nós não podemos amar ninguém. Se nós não nos cuidamos, nós não podemos cuidar de ninguém. Para você amar o próximo, ame a você mesmo. Setembro Amarelo é um mês de conscientização contra o suicídio. Ouça alguém, dê atenção a alguém. Sabe, as pessoas não querem ouvir mais ninguém. Ninguém quer ouvir ninguém. Ninguém quer ganhar tempo, não digo perder, não. Ganhar tempo para ouvir a história de alguém. Às vezes, quando a pessoa desabafa com você, ela deixa de tirar a própria vida. E nós, como igreja, estamos fazendo o quê? Ah, eu tô sem tempo. Não, agora não dá. Ah, procura outro pastor. Procura o irmão fulano. Procura a irmã ciclana. Não tô com tempo agora. Não tô muito enrolada. Pare para ouvir. Se a pessoa está pedindo para conversar com você, é porque ela precisa falar. Coloque-se na brecha. Continue frutificando. Mas eu tô cheia de problema, pastor. Eu vou ouvir alguém? Eu também os tenho. E eu preciso ouvir as pessoas que necessitam. E todas as vezes que eu faço isso, Deus me abençoa. Deus me fortalece. A Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Então, aproveitando esse mês de conscientização, campanha contra o suicídio, você que está me assistindo nesse momento, que pensou em tirar a própria vida, você é forte. Você é tão forte que você não realizou ainda isso. Você é tão forte que você não vai realizar isso. Sabe por quê? Porque com Cristo você pode todas as coisas. O apóstolo Paulo passou pelas situações mais difíceis que você possa imaginar.
E ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu quero deixar esse recado para você, que estava pensando em tirar a própria vida. Não é tarde para você sonhar. Não é tarde para você ter esperança de que dias melhores virão. Você pode acreditar no que eu estou te falando. Dias melhores virão. Espere, aguarde, confie. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Então José ele consegue frutificar além das dificuldades e das limitações. E aí o versículo 23 diz, os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. De quem Jacó estava falando aqui? Quando ele diz, os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. Jacó está falando dos irmãos de José. Jacó está dizendo que os irmãos de José atiram flechas contra ele. Os irmãos de José aborrecem José. Os irmãos de José tiveram raiva, inveja, ciúme da túnica talar de mangas compridas que José vestia. Você não precisa ir lá, mas em Gênesis, no capítulo 37. Gênesis 37, versículo 23, a Bíblia diz assim, mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia. Versículo 24, e tomando-o, lançaram na cisterna vazia sem água. Você sabe que a túnica talar de mangas compridas que você e eu usamos incomoda. Por quê? Porque quem usava esse tipo de túnica eram sacerdotes e príncipes. E José não era nenhum dos dois, mas o pai de José, Jacó, já profetizava por ver a obediência do filho, por ver o caminho que o filho levava de obediência, de amor, de submissão, que ele iria mais além que dos seus irmãos. Então ele colocou aquela túnica talar de mangas compridas em José, dizendo, esse será sacerdote, esse será príncipe. E isso trouxe inveja entre os seus irmãos, isso trouxe ciúme entre os seus irmãos. E a primeira coisa que fizeram com José, quando encontraram os flecheiros, os seus próprios irmãos, foi despir José. Eles despiram José, tiraram aquela túnica linda de José. Por quê? Porque a túnica incomoda. Por quê? Porque a santidade incomoda. Saiba que todos os dias o inimigo quer tirar a sua túnica talar de mangas compridas. Todos os dias o inimigo quer roubar a sua santidade. Todos os dias o inimigo quer tirar a sua roupa que diz que você é sacerdote e príncipe do Senhor, mas não permita. Saiba que José foi lançado ainda numa cisterna vazia, sem água, provavelmente foi machucado, mas não conseguiram tirar o caráter de José. Podem invejar algo que você tem, tentar tirar o que você tem, mas eu te digo, não deixe que o seu caráter seja roubado. Não deixe que a sua conexão com Deus seja roubada. Não deixe que a sua santidade seja roubada. E aí, voltando para Gênesis 49, versículo 24. O 23 diz, os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O 24, o seu arco, porém, permanece firme. Presta atenção, o que os irmãos de José não sabiam é que eles eram os flecheiros, mas José era o arco. E é o arco que impulsiona as flechas. Na verdade, o que os irmãos de José não sabiam, que tudo que eles fizeram acabou impulsionando José para um lugar maior, para um lugar melhor, para dentro do palácio de Faraó, ao ponto de trazer sustento e provisão para toda a sua família. E até para o seu próprio pai Jacó, anos depois. Então, quando a Bíblia diz que o seu arco, porém, permanece firme, nós também podemos fazer uma conjectura com a fé. A fé de José permanecia firme, porque ele teve fé e caráter na cisterna, ele teve fé e caráter quando foi vendido para os midianitas, ele teve fé e caráter lá na casa de Potifar, e ele teve fé e caráter na prisão. E ele saiu da prisão porque ele conservou o dom e o talento do Senhor na sua vida. Ele só saiu da prisão porque ele interpretou o sonho de Faraó. Quem conserva os dons e os talentos consigo, mesmo na prisão, vai sair dela pelos talentos e pelos dons que Deus te deu, que Deus me deu. Entende? Olha como José tem muito a nos ensinar, e eu estou aqui falando do capítulo 49, lá no finalzinho de Gênesis, hein? O que o próprio pai, porque ninguém melhor que um pai e uma mãe para falar sobre um filho, o próprio pai falava acerca de José, chamando seus irmãos de flecheiros, dizendo que José era o arco, ou seja, o arco permanecia firme. O arco é aquele que impulsiona as flechas, né? Promove as flechas. Então era o próprio José que estava promovendo essas flechas, não por coincidência, mas pela uma ação divina.
Quantas vezes você impulsiona, você promove situações que, na verdade, vão se voltar a teu favor. Ainda que os flecheiros lhe deem amargura, ainda que contra você atirem flechas. Como diz aqui o versículo 23. O 24 diz que o arco de José permanecia firme. Como eu disse, além dele ser o arco, aquele que impulsionava também os seus próprios irmãos, não sabia ele que os irmãos estavam levando muito mais além. A fé dele era inabalável. E aí a Bíblia continua dizendo, versículo 24, os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Ou seja, se Jacó diz que os braços de José são feitos ativos, é porque por um momento os braços de José estavam inativos. Existem momentos que nos lançam na cisterna e que os nossos braços vão ficar inativos. Mas a Bíblia diz que através das mãos do poderoso de Jacó, do pastor e da pedra de Israel, os braços de José agora se tornaram ativos. Os braços de José estavam prontos para lutar. Os braços de José estavam prontos para guerrear. Os braços de José estavam prontos para trabalhar. E eu quero profetizar sobre a tua vida. Estenda suas mãos, porque os seus braços agora estão se tornando ativos pelas mãos do poderoso de Israel. Pelas mãos do pastor e da pedra de Israel, do poderoso de Jacó, em nome de Jesus, levante as suas mãos e receba de Deus forças para trabalhar, forças para guerrear, forças para adorar. Você que está sem força até para levantar as mãos e adorar, receba do poderoso de Jacó agora o fortalecimento do Senhor, porque assim foi com José. Eu imagino que ele não tinha mais forças em algum momento naquela prisão. Ele chegou, irmãos, no fundo do poço. As prisões naquele tempo eram feitas em cavernas. José nem o pôr do sol podia ver, nem o nascer do sol. Mas ele ali dentro, ele foi tão fiel que ele foi levantado chefe dos prisioneiros. O carcereiro confiou os prisioneiros a José. Pensa nisso. Você consegue frutificar na prisão? Será que você daria bom testemunho na prisão ou você se corromper com o sistema? Você se corrompe com o sistema que você está ou você faz o sistema mudar? Você se corrompe com o seu local de trabalho, com o seu local familiar, ou você faz diferença no seu local de trabalho e no seu local familiar? Pensa nisso. José escolheu ser a diferença. José escolheu ser líder dentro de um local sem vida, dentro de um local de julgamento, de juízo. E detalhe, ele foi acusado injustamente. Injustamente. A mulher de Potifar disse que ele tentou agarrá-la, sendo que, na verdade, a história foi outra, né? Ela que tentou agarrá-lo. E ele fugiu dela, porque nós precisamos fugir da aparência do mal. José foge dela e ela inventa uma história contra José, porque ninguém podia falar nada de José. E quando não podem falar nada contra a tua vida, vão ter que inventar alguma coisa, porque foi assim na vida de José. Tiveram que inventar uma história acerca dele, porque ele tinha um caráter íntegro. Irmãos, coisa maravilhosa é você ter um caráter íntegro. Um caráter que não se contamina, que não foi mexido, que não foi alterado, que não foi adulterado. Louvado seja Deus, que Ele conserve sempre o nosso caráter íntegro como o de José, para que nós possamos frutificar até na prisão. E aí, caminhando aqui para o final, a Bíblia diz assim, versículo 25, pelo Deus de teu Pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. Aqui Jacó agora começa a dizer, meu filho José, o Deus do teu pai vai te ajudar. Com bênçãos de todos os lados. Ele diz que as bênçãos vinham dos altos céus, das profundezas, dos seios e da madre. Ele está dizendo que desde o ventre de Raquel, que era estéril, José foi abençoado. José já era um escolhido do Senhor. E a Bíblia diz aqui que as bênçãos iriam alcançar José de qualquer maneira, da profundeza, dos altos céus. Onde você estiver, você é abençoado, creia nisso. Há esperança para você. Há esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, há esperança para você. Creia, você não vai desistir.
Amém? Você não vai desistir, ainda vai mandar uma mensagem dizendo, pastor, ó, venci. Glória a Deus, eu venci. E aí, finalizando o versículo 26 diz, as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o cimo dos montes eternos. Jacó está dizendo o seguinte, José, você vai mais longe do que eu. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais. Irmãos, nós precisamos projetar para os nossos filhos que eles possam ir mais longe do que nós. Eu e o pastor João projetamos isso para Ana Clara. Ela vai em locais que eu não vou ainda. Existem bênçãos que não vão se concretizar na minha geração nem na tua geração, na geração dos nossos filhos e dos nossos netos. Então Jacó está dizendo, meu filho, as tuas bênçãos vão exceder as bênçãos do seu pai e dos meus pais. Porque você vai ser muito abençoado. Abençoe os seus filhos. Antes de você dormir, antes deles dormirem, pela manhã, abençoe os seus filhos. Eles são herança do Senhor. E chegará um momento em que o Senhor te perguntará o que você fez com a herança que eu deixei para você. A herança é dele, não é sua. A herança é do Senhor. E ele cobrará o que nós fizemos com a nossa herança. Ou melhor, com a herança que ele deixou conosco, que ele nos confiou. Pense uma pessoa que deixa uma herança, ela foi embora e deixou para você alguma coisa na sua responsabilidade porque acredita que você vai cuidar. E o que você está fazendo com a herança do Senhor? Jacó decidiu abençoar o seu filho. Jacó decidiu dizer, meu filho vai mais longe do que eu. E realmente foi. E aí o final do versículo 26 diz, estejam elas sobre a cabeça de José, todas essas bênçãos, e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre os seus irmãos. Não tinha jeito. Você é diferente. Você é distinguido entre os seus irmãos. Deus tem uma obra na sua vida que não tem com outra pessoa. Deus tem uma obra na minha vida que não vai ter com outra pessoa. Os ministérios são específicos e doados a cada um, segundo a vontade de Deus. Jacó diz que José era distinguido, foi distinguido entre os irmãos. Por isso que a bênção sobre ele era uma bênção diferenciada. O que significa isso? Que Deus tem propósitos diferentes para cada um. Todos nós somos abençoados, mas existem pessoas que têm um propósito maior. Agora, quanto mais bênção, mais luta. Você não vai ver os irmãos de José passando tudo que ele passou. Você quer as bênçãos de José? Esteja preparado para as lutas que José enfrentou. Esteja preparado para perder a túnica, para ir para uma cisterna vazia, para ser vendido para os midianitas, para parar na casa de Potifar, para ser assediado pela mulher de Potifar, para sofrer calúnias e injúrias. Esteja preparado para cair numa prisão, mas esteja preparado para se arrumar, se barbear como fez José, encontrar Faraó e passar a ser governador de todo o Egito. Amém? Da cisterna ao palácio. Deus tem vitória para você. Permaneça firme e inabalável, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Amém? Vamos orar ao Pai? Senhor, nesta hora, Deus, eu quero colocar essas vidas diante de Ti e quero pedir ao Senhor que o Senhor venha abençoando cada vida que está assistindo este vídeo, este momento de reflexão, que o Senhor venha renovando, fortalecendo, guardando, curando aqueles que estão enfermos, Pai, que sejam curados agora em nome de Jesus Cristo. Venha com a tua bênção e com a tua mão poderosa sobre essas vidas. Levanta o abatido, aquele que está sofrendo com depressão, com pensamentos de morte, que sejam libertos agora pelo poder do nome de Jesus Cristo. Que toda depressão saia da tua vida, que toda síndrome do pânico, crise de ansiedade, que você seja curado agora pela palavra do Senhor, pelo milagre do Senhor. Qualquer outro tipo de enfermidade, que você receba a cura em nome de Jesus. Você que está sofrendo injúrias, perseguições, covas, você que está em prisões, que o Senhor agora te liberte, que o Senhor agora te levante, que você conserve o dom que há em ti, para que em breve você esteja no palácio, em nome de Jesus. Amém e amém, amém. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar o like nesse vídeo, compartilhando a palavra do Senhor e espere a novidade aí de outubro, hein? Grandes momentos de reflexão nós teremos aqui com pessoas muito especiais. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre a tua vida, que o Senhor te abençoe e te dê a paz. Amém? Muitos beijos estalados, coraçãozinho para todos. Até o nosso próximo momento de reflexão.